Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos fazer o review do lançamento da Mustool. Trata-se do MDS 8209, um 3 em 1 com 80 MHz de osciloscópio e um multímetro True RMS de 6.000 contagens com gerador de funções. Tá? É mais uma daquelas opções que a gente tem de 3 em 1. Um aparelho que já segue uma linha, a linha da Mustool vem crescendo aí em capacidade ao longo dos anos. Então ele acompanha aqui essa bolsa de transporte, como sempre, está dentro daquele padrão que a gente vê. O equipamento tem um tamanho relativamente grande, né? É bem maior do que um multímetro tradicional, mas não chega a ser gigantesco. E pode ser usado de forma portátil também. Tem um pé aqui de segurança. Aqui nós temos 3 conectores BNC, canal 1, canal 2 e saída do gerador de funções, ok? Ele é emborrachado aqui do lado, me parece robusto, uns botões bem grandes e uma tela também bem grande. Aqui os terminais aqui para conexão da função multímetro, ok? Bom, nós vamos testar, ver as características principais dele. Acompanha um cabo USB-C de carregamento, acompanha um cabo BNC garra-garra, que é para a saída do gerador de funções, acompanha o par de pontas de prova de multímetro e também uma ponta de prova BNC vezes 10 vezes 100, tradicional ponta de prova, ok? São 2 canais, poderiam vir com 2 pontas, mas por questão de economia coloca-se uma só. Vem também um manual de instruções em inglês com ilustrações, aqui explicando todas as funções do instrumento, ok pessoal? Então vamos ligar. Ele funciona, como eu comentei, com bateria recarregável. É uma bateria de 2.000 mAh com uma boa durabilidade. Pressiona-se o botão central, ele faz um bip de que vai estar iniciando e já inicia aqui na função multímetro, né? O interessante aqui é que a gente pode utilizar essas teclas aqui de cima para alterar a função. A função multímetro dele é uma função bem completa, dá para trabalhar com um multímetro de bancada sem problema nenhum. É um True RMS com 6.000 contagens e os limites dele são os seguintes: tensão até 1.000 volts DC, até 750 volts AC, corrente contínua ou alternada até 10 amperes, resistência até 60 mega ohms de resistência, capacitância vai até 100.000 microfarads, ok? Frequência até 10 MHz. Tem teste de diodo, teste de continuidade e basicamente essa é a função multímetro. A função gerador, ele gera ondas senoidais até 5 MHz, ondas quadradas até 500 kHz e ondas triangulares até 500 kHz. Tá? A amplitude ela vai de 0 até 5 volts pico a pico no máximo, tá? Só que ela tem valores pré-determinados, então ela é 0, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 3 ou 5 volts pico a pico de saída. Resolução entre as frequências 0,2 Hz, ou seja, um gerador simples, porém útil para várias aplicações. A tela dela é um LCD TFT 2.8 polegadas com resolução de 320 por 240. O carregamento dele é rápido. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso aqui para o canal, tem uma qualidade muito diferenciada. Vale a pena pedir deles, porque além de terem preços interessantes, até para quantidades reduzidas, já que eles entregam também placas e outros produtos para diversas empresas gigantes no mundo, eles têm uma altíssima qualidade, um parque fabril fantástico, muita agilidade e preço interessante, distribuindo para o mundo inteiro. Utilizando materiais de primeira linha, vale a pena dar uma conferida. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. E na função osciloscópio, a frequência dele máxima usando um canal 80 MHz, se você usar os 2 canais simultaneamente cai para 50 MHz, taxa de amostragem 250 megasamples por segundo para um canal, 125 se você usar os 2 simultaneamente. Tá? Tem filtro de banda que você pode ligar, filtro de corte 20 MHz, atenuação programável 1x, 10x e 100x, e ele trabalha com proteção até 300 volts pico a pico na entrada desse osciloscópio. Tá? Tem single trigger, e trigger normal e trigger automático, as 3 opções de trigger.
medidas de tensão pico a pico, RMS, média, pico, máximo e mínimo. Tá? E na parte de frequência, medição de tempo, você tem frequência, período, ciclo de trabalho, que seria o Duty Cycle, e a largura de pulso positiva e largura de pulso negativa. Tá? Então, é bem completo aqui. Em termos de armazenamento, ele armazena até 2.000 grupos de dados do multímetro, ou 200 grupos de registros de forma de onda, e além tem função também zoom da forma de onda. Então, os recursos são bem bacanas. Tá? Agora vamos à operação aqui do instrumento. Na primeira opção aqui, essas 4 teclas aqui, abaixo eu tenho tensão, eu estou na opção tensão, Duty Cycle e frequência, né? Então, nessa opção eu tenho F1, F2, F3, F4 e eu mudo aqui o que eu quero. F1 tá DCV, ou seja, tensão DC. Se eu quero tensão alternada, eu aperto F2, ele passa para tensão alternada. Se eu quero frequência, eu volta para Hertz. Se eu quero Duty Cycle, F4. Muito simples. De F1 a F4, você programa o que você quer na medida do multímetro, que é essa primeira medida aqui de tensão. Tá? A segunda, também multímetro, você tem a parte de resistência, diodo, continuidade e capacitância. Está em resistência em F1. Se eu quero diodo, eu venho para cá. Se eu quero continuidade, eu venho para cá. E se eu quero capacitância, ele vem para cá em F4. Tá? Próxima função, medida de corrente, é uma medida específica. Então você tem que apertar aqui corrente. Então tem corrente miliamperes em DC, miliamperes em AC, amperes em DC, amperes em AC. Também de F1 a F4. É uma operação bem tranquila, né? Você escolhe a função e aqui a subfunção em cada um desses parâmetros. E por fim a AWG, que é o gerador de sinais. Aí o F1 vai ser, eu vou escolher o tipo de função, se eu quero seno, quadrado ou triangular. Aqui a frequência, eu posso digitar a frequência aqui, que eu quero, com as setinhas, logo aqui embaixo. Vou escolher a frequência aqui. A tensão de saída, eu vou escolher uma das pré-definidas. E o Duty Cycle, no caso, se eu escolher a forma de onda quadrada, eu posso ajustar o Cycle aqui no 4. Ok? Bom, pessoal, para agora mudar para osciloscópio, a gente tem a opção aqui, ó, CH1, que é canal 1, CH2, canal 2. Então, eu vou pressionar aqui CH1, ele entra aqui na função osciloscópio. Só aproximando aqui, um pouco mais. Aqui em Utility, tem a opção de ligar e desligar o bip, ajustar backlight e ajustar o tempo de power off, para poupar a bateria, tá? Em Utility. Mas logo aqui embaixo tem um menu. Se eu pressionar menu, eu tenho a opção de Waveform, que é quando eu faço o armazenamento da forma de onda. Quando eu vou clicar aqui Waveform, ele mostra um quadro que não tem nenhuma forma gravada, né? Então, no caso não tem nada, mas eu poderia aqui ir para frente, para trás e gravar ou apagar a forma de onda que eu armazenei. Tá? Voltando aqui para o canal 1, menu novamente, Waveform. Em Volt, se eu pressionar Volt, eu vou escolher qual parâmetro que eu quero que ele mostre. Então tá, VPP, opção de VP, que é pico a pico, né? VP, tensão de pico, máximo, tensão mínima, tensão média e tensão RMS. Eu posso escolher essas funções aqui para que ele mostre aqui esses parâmetros. Depois, a função Time, eu posso ajustar para ele mostrar frequência, período, largura positiva, largura negativa, Duty Cycle positivo e negativo. Aqui na função Invert, eu clico aqui e posso escolher inverter o canal 1 ou o canal 2. Ele vai inverter a forma de onda. Muitas vezes isso é interessante para a gente fazer comparação entre duas formas de onda, que usando os dois canais você inverte uma e sobrepõe uma na outra para analisar. E a última função é a Calibrate, para você calibrar o equipamento. Okay? Calibração geral de fábrica. Então, basicamente, são as funções do menu. Além disso, tem a tecla Auto, que é aquela tecla que a gente pressiona para ele se auto-ajustar na medida da forma de onda. E logo aqui à direita, Save, onde você vai gravar a forma de onda que você quer que ele armazene. Tá? Lembrando que são 200 posições para a forma de onda do osciloscópio. E se for no multímetro, até 2.000 telas podem ser armazenadas. Aqui seria um hold, né? Você dá um stop na medição para ele congelar a tela, e para continuar a tela também pressiona aqui novamente. Os bornes do multímetro, só para comentar, você tem um exclusivo para 10 amperes aqui à esquerda, aqui o de miliamperes, o comum vai aqui no meio
E aqui mais à direita, todos os demais na ponta vermelha, tensão, resistência e capacitância. Aqui na lateral ele tem a entrada USB-C para o carregamento e basicamente é o que ele tem de conectores. Okay? Então vamos botar alguns sinais, eu vou ligar aqui o meu gerador de funções, a gente vai analisar o sinal aqui do canal 1 e ver como ele responde. Bom pessoal, primeiramente vamos fazer o ajuste da ponta de prova, né? Vamos calibrar aqui a compensação da ponta de prova. Então eu vou colocar aqui, ó, tá em CH1, que é o primeiro canal. Aqui o meu gerador de funções já está com onda quadrada 3 volts pico a pico 1 kHz, que é a frequência que a gente usa para calibrar. Voltando para o nosso osciloscópio, eu vou colocar a ponta de prova aqui na saída do gerador. E lá está uma forma de onda quadrada, um pouquinho distorcida. Vamos dar um ajuste aqui para ela ficar mais preciso possível. Assim a gente garante uma medida mais precisa, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos ajustar. Ok. Ficou bem quadradinha. Então tá lá, tá ajustado. Vamos ver aqui. Tá com 1 kHz também. Vou dar um alto. Só que tá com a tensão um pouco mais alta. E tá na senoide. Então eu tenho aqui uma senoide. 1 kHz, 4 volts. Agora deixa eu botar os parâmetros aqui para a gente ver as escalas melhor, né? Vamos botar aqui no menu. Aqui em tensão, eu vou pedir para mostrar a tensão pico a pico. Isso, suficiente, tensão pico a pico. E no parâmetro de time, eu vou pedir para mostrar a frequência. É só marcar aqui. Pronto. E aí, eu já tenho aqui no meu canto aqui a frequência, 1 kHz, e a amplitude, logo aqui em cima. Estou mostrando aqui, ó. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Vamos aumentar essa frequência aqui para 1 MHz. 1 MHz, vou apertar alto. Tá lá. 1 MHz. Ok, depois de 1 MHz, eu vou fazer o seguinte. Ainda dá para medir 5 MHz aqui em 1x, depois a gente muda para 10x, né? Por conta da compensação da capacitância da ponta. A gente tem que usar em frequências altas ela em 10x. Mas acho que até 5 MB aqui a gente consegue. Vamos tentar 5 MB. Vou dar um alto. E vamos ver. Ok. Mediu lá 5 MB. Dá para ajeitar aqui na setinha, se fizer uma visualização melhor, ó. Seta para a direita e para a esquerda, a gente consegue mexer na base de tempo e também na amplitude, ó. Seta para cima e seta para baixo. Estou falando dessas setas aqui, ok, pessoal? Então tá lá. Conseguindo medir 5 MHz, ok. Agora eu vou mudar para 10x. No canal 1, eu tenho aqui probe 1 para 1, acoplamento DC. Vamos de novo aqui. E a banda está limitada como on. Eu vou desligar a banda para ele poder ir, porque se eu ligar isso aqui é um filtro para 20 MHz. Tudo que for acima de 20 MHz ele vai cortar. Então lembrando que aperta CH1, desliga a banda quando você for usar uma frequência acima de 20 MHz. Aliás, acima de 10 você tem que desligar isso aqui. A probe está 1 para 1, a gente vai botar ela de 10 para 1. Acoplamento DC, ok. Então vamos lá. Eu estou botando 5 MHz, vou dar um alto agora. Tá lá. Aí está mostrando 5 MHz, 4 volts, ó, cravado. Certinho lá. Agora eu vou alterar para 10 MHz. Ok. 10 MHz, 4 volts. Maravilha. 20 MHz. Ok. Caiu um pouquinho, atenção, 3.7. 20 MHz, ok. O sinal ainda bom, mas eu posso mexer nesse sinal, olha, para ele ficar mais claro. Puxar ele para cá, ou para cima, ou para baixo. Tá? Vamos para 30 MHz. 30 MHz. Atenuou um pouquinho mais, medindo 30 MHz. Vamos para o fundo de escala, 50 MHz. Na verdade, o fundo de escala dele é 80 MHz. Né? Então a gente vai botar 50 MHz. Está até estável o traço. Né? Vamos para 80 MHz, que é o fundo de escala. 80 ele já perde um pouco
a estabilidade fica um pouquinho irregular. Uma dificuldade de medir também, deixou 80 MHz. Um pouquinho mais estável depois do ajuste manual. Muitas vezes o alto ele não vai ajustar bem para essas frequências mais altas. Perda de amplitude dentro do esperado para esse tipo de equipamento. Ok, pessoal, e apertando o CH2 aqui, a gente liga o canal 2, né? Aí aparece aqui a linha amarela, o traço amarelo. Lembrando que se usar os dois ao mesmo tempo, a banda dele cai para 50 MHz máximo. Ok? Bom, essas são as funções básicas, um osciloscópio relativamente básico em termos de funções, mas uma banda razoável, serve bem em várias situações de reparo, em bancadas de reparo. Ok? Parte de áudio, rede elétrica e várias outras funções, reparo de equipamentos tipo PC, celular e tudo mais, notebook. Ele vai atender bem por conta dessa banda que ele tem. Sem grandes funções adicionais como tem nos modelos de bancada. Ok? Vamos lá, função voltímetro, na verdade função multímetro, TrueRMS. Vamos fazer testes aqui com a qualidade aqui das medidas, para ver se ele também é um bom multímetro. Lembrando que o modelo 3 em 1, ele nunca vai ser completo, 100% completo em todas as funções, sempre são funções parciais. A do multímetro é importante que ela seja minimamente completa, né, para servir para bancada. A gente hoje em dia não admite um multímetro que não tenha capacímetro, que não tenha frequencímetro, entre outras funcionalidades, né, que não tenha boas escalas, muitas vezes que não seja TrueRMS, esse daqui é, né? Então vamos lá, vamos testar para ver se ele mede corretamente também. Colocando as pontas de prova aqui, eu vou colocar a ponta vermelha aqui mais à esquerda e a preta aqui no comum. E nós vamos testar com o padrão de tensão, as tensões mais comuns aqui, 2,5, 5, 7,5 e 10 volts, e ver a precisão dele. Começando com 2,5, 2.498, ok, vamos a 5 volts, 4.998, excelente, vamos a 7,5 volts, 7.49 volts e 10 volts, 9.99 volts, ok, medindo muito bem aqui dentro da tolerância prevista os valores de precisão. O resistor de precisão também a gente vai medir com capacitor de precisão também. O resistor 7.49 kΩ, vamos botar aqui em resistência, 7.49 kΩ, vamos lá, botando aqui no resistor padrão, 7.49 cravado, ok, excelente medida do resistor de alta precisão aqui, batendo o seu valor. O capacitor, como eu sempre digo, nunca dá muito preciso, tem umas tolerâncias muito mais altas e as precisões também não são tão boas. 39.57, vamos ver quanto é que ele mede. Vou mudar aqui para capacímetro. Vamos lá. Capacímetro 37.98. 37.98 contra 39.57. Então, bem fora, né? Vamos medir um capacitor eletrolítico de valor aqui, para a gente checar também em valores mais altos. 68 microfarads esse modelo aqui, tá? 68 microfarads. Vamos ver. Geralmente leva um pouco mais de tempo no eletrolítico. Vamos lá. 67.94. Até que as capacitâncias mais altas medindo melhor. Ok, vamos tentar um valor maior aqui. 1000 microfarads. Vou medir esse aqui de 1000 microfarads por 25 volts. Ok, 0,978 milifarads, que é 976 microfarads, quase 1000 microfarads dentro da tolerância. Esses capacitores mais altos ele mediu melhor. Ok, pessoal? Vamos lá então medir tensão AC e comparar aqui com outro voltímetro ao lado, para a gente checar a precisão dos dois, ok? Ok, tensão AC, está na faixa aí de milivolts AC, ok? Vamos lá, aumentando aqui a tensão, 17.9 aqui, 17.9 lá, ok, vamos lá, na faixa de 50 volts aqui, 50.50 aqui, 50.50 lá, vamos para 127.
Ele dá o bip quando você passa de determinados valores, né? Por questão de segurança, para alertar que tem tensão elevada. Ok? Então vamos lá, 127 volts aqui. Ajustar. E 127 lá, diferença de décimos, flutuação normal aqui da própria rede. Fundo de escala aqui, 148.5 no momento, 148.7. 148.8 lá. Ok, batendo bem o voltímetro AC dele, sem grandes dificuldades. Ok, pessoal? Bom, testando agora a função de continuidade. Função de continuidade, a gente vem aqui nessas funções aqui do meio, coloca aqui continuidade, juntando as pontas, ele apita, não é dos mais rápidos, mas funciona bem, tem um bom sinal audível, ok? E a outra função aqui do meio seria a função de teste de diodo. Não tem termômetro para medir a parte de temperatura e basicamente essas são as funções do voltímetro. No gerador de funções, como eu já comentei, você tem as opções de escolher frequências, formas de onda, as 3 formas de onda mais comuns, que são senoide, onda quadrada e triangular, e também a tensão, a amplitude de saída e o Duty Cycle. No caso aqui, sendo onda quadrada, você tem a opção de ajustar o Duty Cycle também, o que pode ser muito útil para fazer simulações, por exemplo, de PWM. Ok, pessoal? Uma coisa que eu esqueci de comentar, na função de osciloscópio, vou voltar aqui em CH1, função de osciloscópio, aqui nessa opção Trigger, você tem onde escolher o trigger por que canal, o tipo se é subida ou descida e o modo. Está em automático, aqui em F3 eu posso mudar para single, normal e automático, ok? E resetar os níveis aqui. Opção direta de controle de trigger aqui, que pode ser muito útil em alguns tipos de situações, ok? Eu vou só fazer um teste final aqui, que é colocar uma forma de onda no osciloscópio e gravar essa forma de onda para a gente ver como fica armazenada. Tá? Então vou botar aqui no canal 1 novamente, tá lá, a forma de onda entrou. E eu vou até desligar aqui o canal 2, ok, canal 2 desligado, forma de onda lá, eu vou dar um save aqui, o botão de save está aqui embaixo, ok, ele deu salvo com sucesso, e vou desconectar aqui essa ponta de prova, tá? Não tem mais sinal. Agora eu vou vir aqui no menu, na opção Waveform, tá lá, a minha forma de onda é a primeira aqui, ó, que eu gravei. Agora, ali é só um thumbnail, né? É só uma chamada para a forma de onda. Eu tenho que apertar aqui Enter em cima dela, posso correr os cursores onde eu quero a forma de onda, aperto Enter e ele volta aqui com os parâmetros da forma de onda e o desenho dela congelado aqui, tá? Lembrando que eu não tenho ponta de prova nenhuma aqui. É a gravação da forma de onda para você fazer uma pós-análise, tá? Dos dados. Então é interessante isso daqui. Pode ser muito útil aí, principalmente na comparação. Bom, pessoal, esse daqui é o MDS 8209, um modelo mais recente deles, com maior capacidade, aí, especialmente no osciloscópio. Tá? Eu achei interessante, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse nele. A capacidade de bateria, segundo o fabricante, ela é muito boa, né? Tem uma bateria dupla, dando 2.000 mAh e carregando com um carregador comum. Você pode usar até o carregador rápido para 15 watts e fazer uma carga rápida dele e não ficar dependendo muito da questão de bateria. Ele veio com a carga já de fábrica aqui, eu liguei até agora, ele não apontou nenhum problema. Deixa eu sair daqui vamos sair daqui dessa tela, voltar para a tela principal e aqui para o voltímetro. Ok, e ele tem aqui um sinal indicando o nível de bateria. Repare que eu estou já testando ele já há bastante tempo aqui, a bateria não desceu um traço, né? Continua normal. Outra coisa é essa indicação aqui mostrando quais são os bornes que você usa para cada função, tá? Então aqui, ó, ele está indicando esses 2 bornes aqui da direita para evitar erros. Ele não sinaliza com luzes de LED, como alguns modelos até tem,
mas sinaliza ali na tela, o que já pode ser uma ajuda. Ok, pessoal, então se tiverem interesse, dê uma olhada aí no link, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se gostarem desse novo review, mais uma opção aí de multímetro 3 em 1, multímetro osciloscópio e gerador, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.